A grande questão da economia brasileira nos últimos anos tem sido por que os juros são tão elevados. Não existe resposta simples para isso. Diversas correntes econômicas brigam para entender esse fenômeno que é bastante complexo. Grosso modo, o que a gente tem no sistema de metas de inflação é um mecanismo bastante simplório. Você tem uma inflação elevada. Quando a inflação sobe, o Banco Central sobe a taxa de juros para diminuir a renda das pessoas. Ao diminuir a renda das pessoas, a inflação fica mais controlada. Essa inflação controlada, contudo, tem outro problema, porque ao subir a taxa de juros, você diminui o investimento, que diminui a oferta, e diminuindo a oferta, você evita que a inflação caia também. Então é um jogo que fica truncado, fica difícil de avançar. A boa notícia é que nos últimos anos a gente teve uma vitória incrível no sentido de diminuir os juros no Brasil. Muita gente fala que a grande vitória do Plano Real foi o controle da inflação. Sem dúvida nenhuma foi o controle da inflação, mas na minha opinião a grande vitória foi a queda da taxa de juros no Brasil. Para você ter uma ideia, em 1999, quando foi criado o sistema de metas de inflação, a taxa Selic era de 45%. Hoje a gente tem uma taxa de 10%, 12% em termos nominais. É uma taxa, essa taxa de juros, ela ainda tem que continuar caindo. Mas para continuar caindo, na minha opinião, você tem que recriar ou ter uma revolução na indústria financeira brasileira. A indústria financeira brasileira estava viciada, por assim dizer, com taxas de juros tão elevadas. Mas na medida que novos produtos vão surgindo, na medida que os consumidores de produtos financeiros, ou seja, os investidores, você começa a exigir mais dos seus bancos, das suas corretoras, a indústria se altera rapidamente, a gente vai conseguir fazer que caia mais ainda a taxa de juros. É um desafio importante que não tem resposta certa. Isso daí representa o momento que a gente está da economia brasileira, que é construir o futuro. E o futuro é, em economia, a taxa de juros. E vai continuar caindo, eu tenho muita certeza que a gente vai continuar avançando nessa queda, nesse processo que é o Plano Real, que é decorrente e que gera a queda da taxa de juros no Brasil.